Hoje a gente está falando sobre disponibilidade. Aliás, quer dar algo precioso para alguém? Doe tempo. Estar disponível para alguém sem ter hora para acabar, uma boa prosa. Imagina isso tudo com uma broa de fubá, hein? Um cafezinho quente. Ai, 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 daí já me ganhou, hein? Dá até uma sensação lendo isso, assim, que o mundo ficou um lugar melhor pra gente viver, né? É tudo tão instantâneo, é tudo com tanta notificação, com tudo ao mesmo tempo, agora que a gente fica informado, mas a gente não participa mais da vida das pessoas. Essa é a grande reflexão de hoje, tá? Acompanha com a gente que a gente vai trazer muito mais informação sobre disponibilidade para que você se sinta, através da nossa superconsciência, inspiração para ser melhor para os outros, para enxergar o mundo que você vive, para entender um pouco melhor quem convive com você, ou um amigo que está um pouco distante. Porque, gente, saber do casamento de alguém, do novo emprego, de um filho que nasce, pelas redes sociais, isso não é disponibilidade, isso não é viver junto, isso não é uma amizade, isso é só informação. A verdade é que a superconsciência, a vontade nossa aqui é dar mais valor às palavras. Nós maltratamos muito as palavras. Outro dia falamos sobre o agradecimento, a gratidão, e a gente falou quanto a gente fala obrigado de uma maneira tão superficial, assim como várias outras palavras, como perdão. Então hoje nós vamos tratar de disponibilidade e queremos dar um pouco mais de valor para ela. Não simplesmente há vagas disponíveis de emprego. Quer dizer, a palavra disponibilidade, ela precisa estar carregada mais de valor, e muita transformação na vida de muita gente tem sido feita, tem acontecido porque pessoas entenderam no âmago, no profundo da palavra disponibilidade o que é. Isto é, você dá valor, dar a terceiros em troca de, às vezes, só uma felicidade por estar dando. Às vezes você dá um sorriso, você dá um olhar, mas você enxerga que a pessoa está ali. E não aquela coisa de passar o olho e parece que aquele ambiente está normal. Você assume consequências, você pode até às vezes ter algum tipo de prejuízo, mas essa doação para a vida, e acredita, a vida traz de volta, mas se ela tiver uma remuneração, se ela tiver alguma espécie de retorno de outro sentido, ela perde um pouco do seu valor. Sabe aquela sensação de sentir falta de uma boa conversa, mas uma boa conversa, aquela que faz o tempo parar? É isso que a gente está sentindo falta, e não é por causa da quarentena, do Covid e tudo mais. É porque a gente está mudando os nossos hábitos muitas vezes, e a gente fica com esse telefone na mão, a gente está conversando com alguém, a gente está na mesa do almoço, não está vendo coisa importante, muitas vezes está vendo notificação de rede social e está deixando de prestar atenção no que está acontecendo naquele momento do aqui e do agora. Se a gente aprender a ser integral, se a gente aprender a ser 100% naquele momento em que a gente está presente, as relações melhoram, as conversas fluem, e a gente começa a ter uma sensação de que a gente pertence àquele ambiente, que a gente sente que o mundo para abraçar a gente naquele momento. Você veja, eu sou filha de mineiro, e na família do meu pai, muitos irmãos, muitos primos. Então a gente teve muito tempo da vida com aquelas mesas grandes, com bastante gente, bastante criança brincando, todo mundo interagindo, todo mundo com muito carinho, todo mundo sempre perto de uma boa conversa. Então eu converso até com a porta, o problema é que ela não responde, mas eu converso, né? Então, às vezes, essa falta de uma conversa gostosa, de uma troca, isso para de oxigenar algumas ideias na nossa vida, e a gente vem trazendo superconsciência até para isso, porque eu falo pra caramba, o Jacir fala coisas pontuais, eu falo bastante, e isso tudo faz você mexer a sua cabeça com boas ideias, bons pensamentos. Sabe, é você estar presente como um presente. É você gostar de estar presente. E a disponibilidade para uma pessoa, para um terceiro, para um filho, para um pai, para uma mãe, para pessoas que você ama e até para pessoas que você não conhece, isso é muito bom. Outro dia a minha filhinha, eu peguei e montei uma barraca para ela com os móveis de casa. Virei sofá, fiz uma barraca maravilhosa para ela, mas eu tinha tanta coisa para escrever, para fazer, para estudar, para preparar, mas ela adorou tanto aquela barraca que ela queria o pai dentro da barraca com ela. Então eu me tornei disponível para ela, mas eu não fiquei, isso que é importante, eu não entrei naquela barraca com ela, que ela depois foi buscar comidinha, foi buscar suquinho, eu não entrei ali com a sensação ruim porque tinha coisa para fazer, eu abri mão, e isso que está disponibilidade, é você abrir mão de coisas que são para você,
por coisas melhores. O que eu aproveitei dentro daquela barraquinha com minha filha me servindo de 3 aninhos, me servindo um almoço, me servindo um lanche e querendo que papai dormisse ali dentro da barraca. Claro que não é uma questão de responsabilidade, coisas que você pode ou não, mas é você criar um esforço. Isso que eu quis trazer para a palavra disponibilidade, é você gasto de energia, você ter um gasto, uma intencionalidade, que foi o que nós conversamos ontem. Por isso que as palavras vão se somando com todas as outras de todos os programas. Então é você estar presente como um presente para a vida, como um presente para Deus, um presente para a tua família. É a gente saber dar atenção ao tempo. Sabe, não é só a gente ler uma folhinha, uma frase legal e falar assim, ah, que legal, vou compartilhar. Pronto, em 2 segundos essa frase deixou de fazer efeito na tua vida, você não internalizou ela, não colocou em prática nada e não mudou a tua vida. A gente não está fazendo isso, a gente está massacrando você para você encontrar dentro do teu desenvolvimento pessoal, dentro do teu autocontrole, dentro das suas essências, tudo que tem de melhor para você trabalhar melhor a tua realidade e você conseguir entender que muitas vezes o que falta na tua vida é passar a mão no telefone e ligar para uma amiga que você não fala faz tempo, é você prestar atenção no que acontece com o teu vizinho e dar atenção para ele, é você enxergar teu marido e olhar nos olhos dele para que você consiga entender se naquele dia ele está mais preocupado, mais nervoso, mais apreensivo, está cansado. Quer dizer, tudo isso daí acontece e a gente está no automático. Tem muito a ver com o que a gente falou ontem de intencionalidade, mas a disponibilidade, ela faz com que a gente coloque a intenção naquele momento em prol de alguém. Estar disponível para alguém é estar 100% ali. Tipo, presta atenção, eu estou prestando atenção em você. Pode falar, tua dor vai diminuir falando, sabendo que eu estou te ouvindo. Muitas vezes falta pra gente aquele momento da gente saber calar, da gente saber falar. E quando a gente exercita isso com quem a gente gosta, mas integral, sem algum outro tipo de estímulo, na integralidade daquele momento, isso é o que está faltando para a gente estar mais feliz, sem essa sensação de que o tempo está voando, que a gente já passou da metade do ano, que a gente não curtiu esse ano pelo Covid. Veja bem, a gente está desde o verão com isso, a gente já está no inverno. Então, está tudo atravessando, passando, a gente não sente que as coisas estão acontecendo, porque a gente se sente muitas vezes estagnado. Então, cadê a tua disponibilidade para alguém? Porque essa disponibilidade para o outro vai fazer com que a gente renove as nossas energias. Aqui vale um comentário importante, porque não aconteceu, como você diz, e de uma maneira correta, naquilo que nós tínhamos como expectativa. Muitos dos nossos problemas regem em cima de uma expectativa de como seria o ano, do que eu iria fazer. Cara, se não deu, muda a expectativa, para de sofrer. Muda o ano, hein? Muda o ano. Agora veja, tem pessoas sofrendo, então se eu estou sofrendo, é um fato. Se tem alguém sofrendo, como é que está a tua disponibilidade para ligar para essa pessoa em troco de nada? A pessoa vai perguntar, mas por que você me ligou? Eu liguei porque eu quis ligar, eu quis saber como é que você está. Olha que doação legal, sabe por quê? Porque a moeda de troca da disponibilidade é o amor. A moeda de troca da disponibilidade é a doação. E outra coisa, você acaba ganhando porque você se sente feliz. Quando você toma um ato que é como um presente, você sente-se feliz com aquilo. Agora, se vai fazer alguma coisa em troca de dinheiro, em troca... Não que está errado, gente. Remuneração é muito bom. Ninguém está falando aqui de você fazer uma coisa em troca de outra que isso seja errado. Mas hoje que a gente quer trazer mais valor para a palavra disponibilidade, porque é sim, você ter uma escolha livre, voluntária e do teu próprio coração. Ó, já começaram os coraçõezinhos aqui, já começaram vários likes. Eu vou dar um bom dia para quem está nos assistindo aqui na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Para Elenir, ai gente, o seu sobrenome é difícil, hein? Chinegovski, hein? Tá, ó, bom dia. Perdão, tá bom? Vou ler depois para eu poder arrumar, tá? Lauro Paulino, Marcelo Mendes, inclusive o Marcelo Mendes está dizendo assim: aceite justamente por estar atarantado. Gostei disso. Muitas vezes a gente está se sentindo muito culpado, a gente acha que então não vale a pena a gente estar disponível para o outro, e muitas vezes essa é a pegadinha. Tá atarantado? É momento de montar uma barraca para a filhinha entrar dentro com ela. Antônio Francisco dos Santos, Luiz Fabiano Casagrande, Sérgio Rômulo Bora, Sandro Ribeiro Gonçalves, meu primo querido, beijo para você. Solange Aparecida, acho que ela é parente, olha ali, ó, bom dia, super amei o programa de ontem.
onde encontro para rever novamente, no YouTube, querida, ó, tem a página do Jacir Leal, tem a página Cláudia, que era a jornalista, você encontra no YouTube, e a gente está adorando ver que está aumentando o número de inscrições. A cada vídeo que a gente coloca, vai fazer um plim no seu celular, ou você vai receber uma notificaçãozinha silenciosa, como acontece no meu, assim, que a gente acaba avisando que está entrando um novo vídeo, um novo conteúdo para você pensar melhor na vida, pensar antes de agir, para você não sofrer, para evitar problemas maiores. Isso, inscreva-se lá, porque cada momento que entra um vídeo você será comunicado. Você não perde nada. Karina Siciliano, Kelly dos Santos, amiga querida de muitos anos, Will Felipe, Rubem Gonzaga, Ricardo Davé, meu amigo querido também, está participando. Gente, um ótimo dia para vocês, muito obrigada. Tá muito bom ter a participação de vocês, vocês estão dando bastante ânimo, eu tenho recebido bastante mensagem, isso está incentivando bastante para que a gente escreva e conduza todo esse programa com mais energia, com mais disposição e sabendo que a gente está no caminho certo, porque senão a gente está falando sem o retorno, a gente não sabe se está agradando. Então, quando a gente tem essa troca, fica tudo bem mais gostoso. Né? O fato que a disponibilidade é uma maneira de você se relacionar com o universo, com Deus e com o próximo e com todas as pessoas. E na verdade, se você está forte, você tem muita coisa para disponibilizar. E às vezes você está forte, mas não o suficiente ainda para se dar conta o quão forte você é e o quão forte você pode dar. Então, essa ação voluntária entra como uma renúncia de parte do tempo, às vezes uma renúncia financeira, alguma outra coisa que poderia estar ganhando do outro lado. O fato é que você está tão forte que essas coisas passam a valer mais. Isto é, essa disponibilidade tem um valor. É difícil imaginar. Agora, a felicidade que traz para o teu coração, a baixa do estresse, a ação dentro do teu cérebro com os hormônios, que são absolutamente válidos para te tornar uma pessoa mais feliz, não tem o que pague isso. Então, o preço da disponibilidade, aquilo que você recebe, é muito maior do que a gente imagina. Gente, sabe, imaginem vocês fazendo o trabalho que vocês estão fazendo do jeito automático ou fazendo tudo que vocês estão fazendo normalmente sozinhos. Imagine se vocês colocassem um espelhinho para se ver naquele momento. Vocês não estariam sorrindo como acontece numa boa conversa, vocês não estariam com vários movimentos faciais, corporais. A gente tende a fazer as mesmas coisas da mesma maneira, senta muitas vezes meio torto na cadeira, fica com dor nas costas, né? Não tem uma série de coisas. Quando a gente tem troca de energia, troca de conversa, tudo isso muda o astral. E hoje em dia, com tanta tecnologia, ela está a nosso favor, não somos nós a favor da tecnologia. Por isso que eu sou contra esses alertas e esse tempo todo com telefones e tablets, iPads, e etc, etc. Mas você usa aquela tecnologia para falar de vídeo, para mandar áudio, para mandar música, tantos aplicativos e coisas que você pode fazer assim. Lembrei de você, manda para alguém uma musiquinha. Quer dizer, você tem o recurso hoje de áudio, de vídeo, de lives, de tudo, para poder chegar nas pessoas, para diminuir esse tempo, para aproximar um pouco o coração de vocês. Quer dizer, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, já que o isolamento social é necessário, mas sem deixar com que essa boa conversa que eu falei nesse início, essa boa prosa, ela deixe de fazer sentido na sua vida. Porque ficar distante, ficar sem troca e ficar sabendo pelas redes sociais, isso, gente, não é amizade. Isso é só estar informado. E a gente está hoje viciado em informação. É notícia de jornal, é notícia de rede social. E a gente está tentando dar conta de tudo. Chega no final do dia, tem a sensação, o dia não acabou, não sei o que eu fiz hoje, meu Deus, o dia não rendeu. Todo mundo fala um pouco disso e não pode. A gente tem que ter a disciplina que a gente falou ontem, daquela intencionalidade toda da rotina, dos objetivos que a gente tem muito claros com isso, mas a gente também precisa nutrir o coração com a disponibilidade para quem convive com a gente ou com quem a gente gosta e tudo mais. Vamos começar a ligar algumas chavinhas no cérebro? A Cláudia acabou de falar no sentido das coisas que a gente faz de uma maneira automática. Parar de viver no automático. A vida é tão linda e tão rica que não vale a pena qualquer ato,
qualquer coisa que você faça, deixar no automático. Isto é, eu estou disponível à minha família para lavar a louça, para arrumar a cama, para arrumar as coisas da casa, para ver alguma coisa fora do lugar e colocar no lugar, para apagar uma luz, para economizar água nesses momentos que a gente está com dificuldade. Isto é, quando eu olho a minha vida e tenho uma vida ativa, no sentido que você é forte o suficiente para agir sobre aquilo que você fazia habitualmente, de uma maneira automática, olhar com amor e com carinho, você vai começar a fazer sorrindo. Ah, doutor, mas eu não tolero. Tudo bem, minha esposa não gosta de lavar louça. Eu me torno disponível para lavar louça sempre que eu posso. E olha, o prazer que isso dá é muito bom. Então você está sendo bobo, está sendo ingênuo. Se o outro pensar assim, é problema de quem? Teu ou do outro? Então você que está sentado, jovem, jogado num sofá, eu sei, é normal, é natural, faz parte desse momento da vida, mas que tal levantar e perguntar para um avô, para uma avó, para um pai, o que eu posso fazer? Porque uma das grandes coisas da vida, uma das maiores sensações que você começa a ter desde a puberdade, isto é, você deixou de ser criança e entrou na puberdade e vai começar a vida adolescente, é sentir-se útil. Quando você se sente útil, você se coloca disponível para tudo e você passa a ser valorizado por você, pelos outros e por Deus. Que coisa, sensação mais maravilhosa. Então as pessoas reclamam de infelicidade. Vá lavar louça, vá varrer a casa. Olha. Entende? Mas vá fazer isso sorrindo. Entende? Quer dizer, não precisa fazer o que você não gosta de fato. Não estou falando para você começar a se maltratar, não é esse o sentido. Mas encontre utilidade da tua vida porque você é e muito. E se você tem criança em casa e vai ficar reclamando assim, fica na frente da TV porque tá toda hora jogando no telefone e tudo mais, a criança larga tudo por uma brincadeira. A criança, ela é disponível pra gente. A gente é que não tá muitas vezes disponível para ela. Então, a partir do momento em que você enxergar essa criança que tá em casa e que tá carente de você, ela quer brincar, ela quer um pai que vire o sofá e que faça uma barraca. Isso é muito legal mesmo. Ela quer brincar de se esconder, ela quer fazer uma série de coisas e ela larga. A partir do momento que ela percebe que os pais dão atenção para ela larga tudo. Então, a gente... Daqui a pouco, eu vou até trocar agora esse tema assim de criança, porque tudo isso é o emocional, é a família. A gente vai conversar com uma terapeuta emocional sistêmica muito, muito interessante. Ela passou alguns anos fora do Brasil, está no Brasil há pouco tempo, e ela estava na Inglaterra, ela ficou na Índia, no Nepal, ela passou pela Tailândia estudando meditação, yoga, num outro formato de vida. E ela voltou para o Brasil há pouco tempo, ela ainda tem aquele choque de cultura por ter passado bastante tempo fora. Mas o grande legado dessa vida que ela passou fora foi a vontade de fazer com que as pessoas daqui vivam melhor. Então ela tem muito amor, muita disponibilidade, assim. Ela montou inclusive um grupo para ajudar pessoas que estão sofrendo pelo Covid. E ela está no interior de Santa Catarina agora. Já morou em Curitiba, não se adaptou com o frio e tudo mais. Mas o fato é que quando a gente sai do nosso país, a gente enxerga o Brasil de um jeito um pouco mais carinhoso. E a gente percebe que o grande valor do brasileiro é justamente o povo. Esses dias o Paulo Malucelli, que é diretor aqui da rádio, ele estava comentando do museu que ele foi fora do Brasil e que mostrava o que tinha de relíquia, de importante em cada lugar do mundo e que na hora que mostrava o Brasil, mostrava o povo. O povo do Brasil é receptivo, é caloroso. A riqueza do povo. Tenta ser disponível, mas muitas vezes a gente entra numa concha nossa, porque está na nossa natureza ser disponível, está na nossa natureza fazer festa, está na nossa natureza a alegria e toda essa mistura de culturas. Mas muitas vezes, quando a gente não está se sentindo muito bem, que a gente esquece de pedir ajuda, a gente não enxerga que o outro também está passando pela mesma situação e às vezes nessa troca que acontece entre você e o outro, ajuda você, ajuda o outro, ajuda aquele momento, alivia a tensão. Então, quando uma terapeuta chega montando um grupo para auxílio para pessoas que estão sofrendo, poxa vida, ela está com os braços abertos esperando assim, quem quer entrar no meu colo? Quem é que está precisando de atenção e de carinho? Porque eu posso ajudar. Então, isso é super importante de você poder aprender, valorizar e compreender uma visão de mundo diferente de alguém que está preparada para te oferecer qualquer tipo de auxílio.
Não perca, porque essa entrevista a gente vai ter no próximo bloco. Conversando com ela ontem pelas redes sociais, e aliás, eu conheci a Vanessa Cassi nas redes sociais, eu já percebi que o nosso coração tá pertinho. Não importa se ela tá em Santa Catarina, a gente tá aqui. A gente hoje vai ter uma entrevista bem calorosa, bem legal e que você não pode perder, que vai te estimular a ser mais disponível. Fica aí. Pois é, nesse papo do intervalo, o que a gente quer falar para você? Que a única coisa que a gente quer que você renuncie é a dor. É renunciar a um pensamento automático, que às vezes a gente entra num pensamento pessimista, num pensamento ruim, e coloca esse pensamento no automático. Quando você vê, só pensa nisso. Quando você vê, só pensa em besteira. E ainda liga a televisão, começa a receber uma série de notícias ruins, uma série de problemas no mundo. Problemas existem no mundo, sempre existiram. Você pode passar por eles bem ou pode passar por eles mal. Então, veja, todas as palavras que a gente vem trazendo aqui, cada título de programa, é para a gente crescer mais em pensamento, refletir mais, entender cada vez mais esse processo da vida, como ele funciona. A superconsciência, ela já está dentro de você. Você não precisa comprar em lugar nenhum. Deus já te deu, está aqui o lobo frontal. Essa estrutura neural que existe aqui dentro, falta só algumas conexões a mais. E quando a gente constrói esses trilhos neurais, esses neurônios, essas sinapses se comunicando, você vai começar a sentir uma diferença tão grande na tua vida, porque lembre-se que é o nosso pensamento que gera nossas emoções. Você pensa uma coisa ruim, bom, vamos voltar. FM 95! Você está ouvindo Superconsciência. Superconsciência, chave da sabedoria. Dicas de saúde. Informações dali. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando sobre disponibilidade. Disponibilidade é uma atitude que tem muito a ver com a intencionalidade, com a empatia e com vários outros temas que a gente vem falando aqui no Superconsciência. Por isso que a gente sempre diz que Superconsciência é a maneira de abrir a sua cabeça para o mundo, para você poder pertencer ao universo, para que as coisas conspirem a seu favor e para que você esteja preparado para se relacionar de um jeito melhor, com menos sofrimento, com mais amor e com todos esses ingredientes que você já tem aí dentro de você. Mas tudo isso requer que você olhe para dentro de você, veja teus valores, teus hábitos, teus comportamentos, para melhorar, para ajustar isso aqui e ali, porque todos nós estamos em transformação o tempo todo dia. Isso, ninguém está pronto, por isso que a gente vem trazendo esses temas de superconsciência para estimular você a ser ainda melhor. Tá? Na linha a gente tem uma terapeuta emocional sistêmica, a Vanessa Cassi. Ela montou aquele grupo que eu falei de apoio para as pessoas que estão sofrendo com Covid, porque ela acredita num mundo melhor e que esse equilíbrio não vai fazer sentido que ela tem na vida dela, o equilíbrio que ela conquista com hábitos de vida saudável, com meditação, com yoga, com uma série de coisas e de recursos, não fazem sentido para ela se todos nós não estivermos em equilíbrio, porque o mundo é sistêmico. Justamente por isso que ela montou um grupo de ajuda, porque é a maneira que ela tem de equilibrar o mundo. Eu achei isso sensacional, fantástico. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Como é que tá meu áudio para você? Tá ótimo. Tá perfeito. Ah, então tá. Se todos os áudios fossem assim. O áudio está disponível hoje. O áudio está perfeito. Bom começo. Isso, olha, estamos começando a nossa entrevista com o pé direito. Me conta, Vanessa, essa coisa de estar disponível, isso já é da sua natureza ou você desenvolveu vários outros hábitos e valores com toda essa experiência que você teve fora do Brasil para você enxergar que a gente sozinho é só um pontinho isolado no mundo, mas que a gente junto, a gente tem mais forma, a gente tem mais conteúdo, a gente tem muito mais sentido na vida quando a gente se integra e a gente está junto. Cláudia, essa é a minha natureza. Isso é algo bastante interessante para a gente entender, porque tem algumas pessoas que naturalmente já têm várias qualidades humanas que disponibilizam uma relação interpessoal mais rica, como, por exemplo, a empatia, o altruísmo e outras qualidades que a gente vai estar conversando aqui.
Mas eu tenho que te dizer que mesmo que a pessoa já tenha essas qualidades humanas, sempre podem ser expandidas. E foi o meu caso. Por toda a experiência que eu tive com diferentes culturas ao redor do mundo, e eu me expus muito a experiências extraordinárias. Que foi, por exemplo, quando eu fui para a Índia, para aquela viagem da Ásia de 8 meses, absolutamente sozinha numa busca espiritual. Então, é claro que eu tive experiências diferentes das que provavelmente a maioria das pessoas tiveram. Então, eu consegui expandir ainda mais a minha concepção de empatia, de me colocar no lugar do outro, de dar atenção para o outro que o outro pede, que é a disponibilidade. Então, eu acho que mesmo que a pessoa não tenha nascido com essas qualidades, ela pode sempre estar aprendendo ao longo da vida. E se já nasceu, pode sempre estar se melhorando a cada dia, né? Agora, quando você voltou para o Brasil e em seguida, né, algumas coisas mudaram nesse meio tempo e a gente vem enfrentando o Covid, com esse grupo que você montou, o que você sentiu quando você resolveu montar um grupo para ajudar as pessoas que estão sofrendo com o Covid? Eu morei na Inglaterra por 12 anos e lá esses grupos de apoio são muito comuns. No Brasil é que é algo ainda a crescer muito, né? Foi meu primeiro impulso. E eu achei até extraordinário, porque os meus amigos elogiaram, falaram, nossa, que iniciativa legal. E para mim já é tão orgânico, já é tão natural. Eu acredito até que seja uma obrigação moral, ética e social. Nós, principalmente quem trabalha com a saúde mental, está se disponibilizando para ajudar grupos, para ajudar massas maiores, né? Uhum. Quer dizer, usar o seu talento para ajudar os outros. Usar o seu conhecimento, eu acho que é mais do que talento, né? Disponibilizar o teu conhecimento e não só isso, mas também o teu lado humanitário. É, com certeza. E olha, vou te dar uma curiosidade. Eu fiz esse grupo na primeira semana de março. E você veja como a vida é tão curiosa. Eu estou com meu pai internado hoje em Curitiba com Covid. Quer dizer, eu não imaginava que eu mesma estaria passando por essa situação. Minha intenção era realmente dar ao outro. E, curiosamente, eu mesma estou tendo que passar por essa situação, onde eu também estou recebendo apoio. Eu sinto muito pelo teu pai estar nessa situação. A gente espera que ele realmente se recupere melhor, mas é muito bonita essa troca, porque estar disponível ao outro e receber esse carinho, isso faz toda essa energia da gente fluir. Sim. O que as pessoas precisam entender que é sistêmica, justamente é uma relação de trocas, né? Quer dizer, quando eu falei aqui que a gente tem que ser um voluntário, a gente é altruísta, mas no fundo, mesmo sem perceber muitas vezes, nós vamos receber tudo de volta. Porque quanto melhor estiver o outro, quanto melhor estiver o mundo, essas relações elas vão se comunicando e alguém que está agora, hoje, cuidando do teu pai, pode ter nos assistido, pode ter ouvido a palavra de um pastor, pode ter alguma coisa de bom chegou no coração dela e está passando para o teu pai. Então você acaba recebendo de volta de formas diretas ou indiretas e a sistêmica é isso. O quão maravilhoso ajudar os outros está disponível, sempre haverão trocas, sempre haverá alguma coisa a ser recebida, mesmo que essa não seja a intenção. Você sabe que a Madre Teresa, uma vez fez um comentário, ela disse que o ato dela, altruísta, a vida toda, na verdade era até um ato de egoísmo. Ela disse, porque eu recebo muito mais do que eu dou. E quando a gente reflete sobre isso, a gente percebe que o que a gente dá para o universo, para o nosso ambiente, para o nosso meio, para o nosso primeiro mundo, as pessoas que estão convivendo com a gente, se torna muito pouco, porque a gente acaba recebendo esse amor e essa troca, essa disponibilidade numa amplitude muito maior. Isso diretamente para si mesmo como para o outro. O exemplo que eu dei da disponibilidade que nós temos para a nossa filha. Vai construir nela um coração mais forte e nós vamos ter menos problemas no futuro. Quer dizer, então existe uma relação direta com tudo, né? Isso é muito bom. Você falou de Madre Teresa, eu trouxe 3 frases aqui que eu vou usar no final, porque ela realmente é uma pessoa espetacular como exemplo e trouxe outros também aqui.
Agora, eu queria aproveitar também que a Vanessa é da linha do yoga, da meditação, e no yoga, na meditação, a gente tem muito esse momento de se concentrar, de autodescoberta, do movimento ganhar uma expansão de flexibilidade, de força, de equilíbrio, sem o esforço, sem passar por um sofrimento, mas com a consciência, com uma expansão de consciência. E muitas vezes a gente também traz para a nossa vida hábitos que a gente vem adquirindo através de uma prática de um yoga, né, que trabalha justamente isso, essa força, equilíbrio e essa elasticidade, muitas vezes, para a nossa vida. E quando a gente traz esses conceitos para a nossa vida, a gente consegue trabalhar de um jeito um pouco mais colaborativo e a gente percebe que muito do que a gente pode fazer vai virando um hábito de um jeito sem a gente fazer esse esforço e sem muitas vezes perceber. Você acabou se integrando com o yoga dessa maneira para a tua vida ter uma prática de vida mais sustentável, inclusive, Vanessa? Olha, eu entrei para o yoga mais de 10 anos atrás por conta de uma condição física, né? Eu tenho uma condição bastante severa na coluna. A partir dali, eu me apaixonei pelo yoga e mudei completamente minha vida. Porque o yoga, ele não é só exercícios, né? O que a gente chama de asana. E também não é só a meditação. Yoga é um estilo de vida. E, na verdade, até os exercícios são uma pequena parte do yoga. E você falou algo muito interessante quanto ao sofrimento. O yoga, ele te ensina a ressignificar o sofrimento. Então, não é que você não vá sofrer, porque dentro da prática do yoga, você faz, por exemplo, você entra dentro de uma posição e você pode sentir desconforto e até um certo nível de dor, mas você ressignifica isso na prática e aí você leva isso para a sua vida. E até eu fiz um vídeo recentemente da diferença de dor e do sofrimento. Você pode sentir a dor, inclusive física ou emocional, sem o sofrimento. Então, o yoga te ensina também o controle mental. E isso são práticas, todas essas práticas que você leva para a vida e para as suas relações interpessoais que te enriquecem profundamente. Então, muitas vezes, antes de você explodir com uma pessoa, você tendo esse controle mental, você tendo esse entendimento do que é esse sofrimento, você consegue dar um passo para trás, respirar, olhar no olho dessa pessoa e interagir com ela, exteriorizar seus sentimentos de uma forma positiva e não agressiva. E ainda mais disponível, né? Porque como você está consciente daqueles movimentos, da tua emoção, da respiração, de uma série de situações e de questões, você está disponível, porque você está íntegro naquele momento para oferecer para outra pessoa o melhor que você tem para solucionar algum problema que tenha também, acontecido. quanto mais forte você estiver, mais fraco são as outras coisas. Quando você vê dois grandalhões, fortões, brigando, eles estão extremamente fracos. Então, esse que é o ponto, porque a ideia da força é uma força mental, não é uma força física. A força física vai te proteger, vai te ajudar em vários momentos, em várias situações. Mas a força mental que essas práticas trazem são muito grandes. E é o que a gente quer aqui com a superconsciência. Inclusive, yoga é um assunto que eu sou muito apaixonada também. Mas você veja, o yoga, ele desenvolve qualidades humanas que enriquecem as relações interpessoais. Ele desenvolve a tua empatia, a tua escuta atenta, a tua observação atenta, a aceitação dos limites, dos teus limites e do limite das pessoas que convivem com você. E a atenção plena, que é justamente a disponibilidade, é você olhar no olho da pessoa e estar presente de corpo e alma naquele momento e no espaço que você está. A disponibilidade não é estar perto, é saber estar junto. Não é estar perto. É estar consciente, presente, olhando no olho da pessoa, observando o que a pessoa está realmente te dizendo e digerindo isso, essa informação. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa, mas não está presente. A pessoa percebe isso. Então, a disponibilidade é você disponibilizar seu tempo e sua atenção, estando consciente
naquele exato momento. Não tem coisa pior, eu acho, que você conversar com uma pessoa e a pessoa fazer eu estava prestando atenção em outra coisa. Eu estava vendo o celular. Poxa vida, né? Que falha, né? Que falha de disponibilidade isso, ou de relação, né? Mas é que tá, quando a gente se sente cada vez mais forte, esta falha a gente passa a compreender o outro, compreender a dificuldade do outro naquele momento. Então isso também é muito bom. Mas muita gente sofre por estar perto e não estar junto. Quando a gente está em algum momento em família, mas a pessoa está fazendo alguma outra coisa. Isso não é fazer junto, não é integrar. Claro que existem momentos em que a integração não é possível, mas a gente precisa ter qualidade do tempo juntos para conviver em sociedade, em família e tudo mais. E as amizades, as outras relações, elas precisam de uma qualidade também, inclusive com esse alimento da disponibilidade numa ligação, numa mensagem, em alguma maneira de se fazer presente, ainda mais se a gente está vivendo com isolamento social. E eu posso entrar numa brecha aqui? Claro. Eu acho que foi dito em relação assim, aos meios que hoje nós temos, que estão disponíveis para fazer essa ponte interpessoal, né, de relacionamento. Sim. Eu quero deixar um parênteses muito importante aqui, porque as pessoas precisam se auto-ensinar a interagir neste novo mundo de relações humanas. E é muito importante o tema que você traz hoje, principalmente para estar atuando dentro deste mundo digital. O que eu percebo hoje é que, por exemplo, as pessoas leem uma mensagem e não respondem. Isso, deixar o outro nesse vácuo, é algo horrível. A pessoa se sente desvalorizada, diminuída, desamada. Então, nós precisamos entender que nós precisamos separar nossos perfis nas redes sociais. O nosso perfil pessoal deve conter nossos amigos, nossa família, as pessoas mais próximas que nos interessam no nosso mundo pessoal. E devemos estar disponíveis para essas pessoas, interagindo, participando, porque os meios sociais hoje na internet são uma ponte fabulosa. Eu tenho amigos ao redor do mundo e eu estou sempre presente, eles na vida deles, eles na minha. E aí o perfil profissional é um perfil exclusivo para estar se relacionando com os seus clientes. E é muito importante estar nessa relação, nessa comunicação. Então, se alguém te manda uma mensagem, você precisa responder. E isso também é disponibilidade. Não tem como nós progredirmos hoje profissionalmente se nós não entendermos que hoje o novo marketing é esse. E se o seu cliente te manda uma mensagem e não tem uma resposta, seu negócio está arruinado. E se teu amigo te manda uma mensagem e você não responde, ele não vai te mandar a segunda. Então nós precisamos aprender e nos auto-ensinar como interagir a partir de agora com mais atenção e disponibilidade também nas redes sociais. Justamente, porque assim, a vida digital, ela veio para agregar, mas ela não veio para substituir. Nada substitui aquela broa de fubá, né? Que eu falei no comecinho, com uma boa conversa numa mesa no fim de tarde, hein? Ou no começo de dia, quando a gente não tem um compromisso com questão de tempo. Porque uma conversa olho no olho, uma conversa próxima, sempre vai ser melhor do que uma conversa digital. Mas se a gente não pode ter uma conversa tão próxima, até porque assim, na tua situação com amigos em vários lugares do mundo, seria impossível você encontrar todo mundo o tempo todo. É uma maneira de se fazer presente, né? Hoje eu recebi um bom dia da minha mãe lá da Itália. Minha mãe é italiana, postiça, né? Que de quando eu estudei lá. Eu adoro isso. Ela se faz presente, ela sabe que a gente ainda está passando pelo corona, eles ali já estão mais livres, mas é uma maneira de demonstrar carinho que a gente consegue se fazer presente, mas ela não substitui. Então, a gente ficar sabendo da vida dos nossos amigos só pelas redes sociais, sem interação, sem comentar, sem curtir, sem trocar uma mensagem, sem dar uma atenção, isso não é disponibilidade. A gente já estava no finalzinho da nossa entrevista, precisando chamar o intervalo. Eu acho que você inspirou bastante gente com a tua fala e eu queria que você deixasse um contato para que as pessoas possam seguir você, saber mais de você e muitas vezes até conversar com você também, sabe? Para conhecer melhor teu trabalho, você, enfim. No Instagram e no YouTube é Vanessa Cassi Brasil. E no Facebook é Terapia Emocional
sistêmica. Vanessa, então muito obrigada pela nossa conversa hoje. Obrigado, aqui Vanessa. no programa. Obrigada a vocês. Com certeza ajudou bastante, gente. A gente vai continuar com esses temas que trazem uma lapidação do ser humano e das emoções. A gente espera que você continue nos acompanhando e a gente conversa mais tarde, mas eu preciso agora seguir aqui para o nosso intervalo para em seguida a gente continuar falando da disponibilidade e da importância disso, que a Vanessa também deixou tudo muito, muito claro. Tá bom? Um beijo para você, querida. Obrigada. Eu acho que a gente precisava de muito mais tempo para comentar tudo que a gente podia falar aqui sobre cada tema que é trazido aqui para vocês e para nós mesmos. Eu digo para nós porque nos faz ler, nos faz olhar mais. Além daquilo que a gente já traz como prática de vida, a gente tem que olhar, preparar esse trabalho aqui, que não é um trabalho, né? Que a gente vem aqui com prazer, mas essa atividade que a gente está exercendo aqui para tentar levar essas informações é fantástico. A gente aprende a cada dia, a gente cresce cada vez mais. Isto é, aquilo que a gente pretendeu dar, nós estamos recebendo. Aquilo que começou com a história da gente fazer uma live, né, quando o vírus estava chegando, para a gente tentar ajudar as pessoas a se tranquilizarem, se transformou em tudo isso. Sabe que para a gente poder montar um programa como esse, tem muita coisa que a gente tem que reavaliar naquilo que a gente já pensa, que a gente já sente, que a gente já vive, mas a gente também tem que aprender muitas coisas. E a partir do momento em que a gente monta um programa falando sobre um tema importante desse, a gente teve que refletir muitas coisas, a gente tem que conversar muito sobre isso e a gente tem que praticar cada vez mais. Então a gente tem muito de aprendizado em fazer esse programa e trazer para cá tantas coisas importantes. A gente está ganhando muito, né? Além do prazer de estar aqui, além de poder vir conversar com você, nós estamos aprendendo demais. A gente começa a olhar nossa filha contra os olhos, nossa família contra os olhos, a vida contra os olhos. O que a gente quer aqui? Falar da gente? Não, a gente quer inspirar você a fazer o mesmo. A gente quer inspirar você a olhar. Por que a gente grava esses vídeos? Para que você possa assistir mais uma vez. E assista mais. Eu estou tentando, até por falta de tempo, não tenho gravado os resumos que eu tenho feito de cada tema, para que as pessoas possam treinar e exercitar. Isso é muito bom. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, já o último que está passando voando aqui. A gente está tão mergulhado na disponibilidade que o tempo está assim, ó. A gente não está nem sentindo. Mas esse é o momento de você perceber que ser presente para alguém é a melhor coisa que existe no mundo. Ser presente é estar disponível. É você olhar para essa questão de tempo entre vocês e dedicar 5 minutinhos para um bom dia, para um boa tarde, para um boa noite, para um como é que você tá, como é que você resolveu aquela situação, pensei em você, sonhei com você. Não importa o motivo da conversa, mas hoje eu vou lançar para você um desafio assim. Ligue para alguém que você gosta, mande uma mensagem para alguém que é importante para sua vida, para você não deixar que existe uma distância entre vocês, sabe? Porque quanto mais informação, quanto mais carinho todos nós recebemos, mais felizes a gente fica, que nem uma plantinha. Você está lá regando, ela tem que desabrochar. A nossa vida, ela faz isso. A gente tem todo o nosso momento de florescer, de amadurecer e depois de morrer. E a gente precisa dessa interação para poder ter mais energia. Aí eu fico feliz da vida quando recebo mensagem. Né? Tenho recebido tanta mensagem de elogio do programa que está me dando bastante ânimo, bastante alegria saber que a gente está no caminho certo e que a gente está ajudando as pessoas a superarem momentos difíceis com um bom pensamento, trazendo essa superconsciência para uma prática de vida, de reflexão. Sabe que a disponibilidade é mais um direito do que um dever. É um direito que vive no teu coração. Agora, deixa eu fazer um pequeno contraste, voltar um pouquinho, um passo atrás para a gente entender. Sabe aquela placa que diz assim, temos disponibilidade de vagas para pedreiro, para um funcionário? Você não tem disponibilidade, você tem vagas. Isto é, um soldado, ele está disponível para o exército, ele não está disponível. Ele está ali obrigado, é uma função que ele tem. Então, essa disponibilidade é só uma forma semântica, uma maneira de falar. A disponibilidade que a gente quer tratar com a superconsciência é aquela que está no teu coração. Então, como eu falei que eu ia dar alguns exemplos aqui, deixa eu passar para você, Madre Teresa
Calcutá. A disponibilidade que tinha no coração dela de servir é algo difícil de imaginar. E ela uma vez foi questionada porque ela cuidava de pessoas na rua que estavam morrendo em Calcutá e não tinha como tratar daquelas pessoas. E chegaram para ela e falaram exatamente assim: mas madre, não tem como tratar tanta gente. O que ela respondeu: eu não vim aqui para tratar dessas pessoas, eu não quero que elas moram sozinhas. Ela estava disponível na hora da morte daquelas pessoas, porque de fato não havia como tratar. Outra frase dela, muito importante e significativa, é que ela falava: gente, eu vejo Deus nas pessoas. Isto é, eu vejo o próprio Senhor. Ela falou que quando ela tratava das feridas do leproso, é como se estivesse tratando das feridas de Jesus. Isso não é maravilhoso? Ela falava isso e sorria. Isto é, o significado que você dá para a tua vida é isso. Claro que eu estou falando de Madre Teresa de Calcutá, tem Irmã Dulce aqui no Brasil, teve Gandhi era um advogado, um economista, especialista em direito internacional, era um cara top, forte, e ele simplesmente se vestiu daquela maneira, ele se despiu de todos os títulos dele para conseguir fazer uma revolução não violenta. E com a revolução não violenta ele conseguiu tirar a Índia das garras da Grã-Bretanha. Então a gente tem que entender que essas são pessoas especiais. Não, você é especial. Você pode dar um bom dia para alguém, você pode brincar na barraca com um filho, você pode inventar uma moda com os teus pais, com a tua esposa, com o teu marido, isto é, todos nós temos esse poder encravado dentro da gente. Claro que tem pessoas mais predispostas, talvez por uma história de construção de mentalidade, mas você pode aprender sim, e agir dessa maneira é muito legal. Mahatma significa em sânscrito grande alma, e essa grande alma todos nós temos direito a esses títulos. As diferenças, elas são importantes e elas precisam existir para haver troca. Se todo mundo pensasse igual, não teria troca. Então, quando alguém está em desequilíbrio, outra pessoa ajudar, aí você ajuda a equilibrar. Mas todos esses valores que a gente vem dizendo, que a gente vem trazendo, são para nos melhorar como seres humanos, mas também para a gente poder se enxergar, para poder enxergar o outro de uma outra maneira, mesmo que ele não tenha esses mesmos recursos, porque isso é uma corrente do bem. A gente está propondo justamente isso, dessas transformações, não que a gente vire Gandhi, Madre Teresa, porque eles são únicos. A gente tem as nossas habilidades, os nossos potenciais para desenvolver e para nos melhorarmos sempre. Então, se a gente se inspira em pessoas como essas que o Jacir falou, como a Madre Teresa, que a Vanessa também comentou, de vários legados, digamos, que deixaram, a gente se inspira e a gente cresce, a gente melhora e a gente fica mais feliz, porque quando o mundo está em equilíbrio, a gente também melhora. Eu vou aproveitar para dar um bom dia para muita gente que está aqui. A Karina Siciliano, ela mora nos Estados Unidos, está em São Paulo cuidando do marido e da neta dela, está contando que ela não sai de casa desde março, por causa da quarentena, que tem passado por alguns momentos um pouco mais difíceis, que ficou um pouquinho longe aqui do programa, mas que estava sentindo falta da gente e hoje voltou. Fiquei feliz com você aqui, Karina. Tá com a criança no colo toda descabelada, ela estava contando aqui, ela já é super fã da gente, tá bem? Gostei disso. Otávio Gomide está com a gente, Carlos Nadesniak, a Carol Horst, José Noronha, meu amigo, o William Fleming também, Noêmia Queiroz, Carlo Coelho, Maria Cecília Marques, que é a nossa amiga de Campos do Jordão, que é avó também de uma criança da idade da Gabi. Muito legal. Bernardo Calini, jornalista da Folha do JVV. Karl Heinz, hoje é o dia do sobrenome difícil aqui. José Godoy. Frank Rossi, tá dizendo que é para tocar Frank Rossi no YouTube. BJ Júnior, meu colega de faculdade, Pedro Bartoski. Eduardo Júnior, tá dando um like para Vanessa. Super legal. Júlia Lima, aquela que deixa o mundo bonito. Gabriel Schmidt, nosso mascote, tava sentindo falta de você. Tá dando um bom dia pra gente, com a super consciência. E a Luísa Fatucci, minha amiga querida, que amanhã teremos uma grande conversa depois do almoço, já está agendada, né, entre nós que estamos tentando organizar o dia de amanhã para não deixar essa distância machucar os nossos coraçõezinhos. E ela está me mandando coração, hein? Tá, então, quando a gente fala da disponibilidade, do tempo, de dedicar tempo, faz que nem eu fiz com a Luísa. Semana passada a gente estava trocando mensagem, eu falei assim, amiga, tô sentindo falta da sua voz, pelo amor de Deus, quando que a gente consegue conversar dela? Então, na quarta-feira, vou botar na agenda, como se precisasse botar na agenda, conversar com a amiga depois do almoço. Enfim, como a gente tem muitos assuntos, a gente vai conversar. Tô morrendo de saudades dela.
Ela também tem 2 filhos, né, pequenos, e é minha amiga desde os 10 anos de idade. Então, disponibilidade é isso, nem que seja marcar para daqui a uma semana ter 1 hora de conversa por telefone. Mas é importante entender também que a disponibilidade não te obriga a ser perfeito o tempo todo. Tem momentos que você vai distrair, tem momentos que você não vai estar disponível. E tem momentos que você não pode ser disponível. Ontem à tarde, a nossa filhinha tem um soninho depois do almoço e eu estava para sair para ir para o consultório, ela gritou lá de dentro, papai, vem dormir comigo. Eu fui lá dar um beijo nela para me despedir. Papai, fica aqui dormindo comigo. Falei, papai, não pode, filhinha. Papai está com um paciente no consultório, com nenenzinhos na barriga, que papai precisa ir lá. Então, papai vai voltar aqui depois e vai te dar um abraço bem gostoso e volta. Ela falou, tá bom, virou e dormiu. Porque ela tem segurança da presença. Era uma presença de carinho. Então, você muitas vezes não pode. Agora, veja bem, exemplos que eu dei aqui da Madre Teresa e de outros são fatores de inspiração. É importante a gente se inspirar em pessoas. E que pessoa mais interessante você se inspirar do que Jesus? Será que a disponibilidade que ele deu toda a vida dele, toda a história, todos os ensinamentos, valeu para alguma coisa? E outra, Jesus não é passado, Jesus é presente na vida de cada um de nós. Agora, vamos trazer para uma pessoa mais próxima, o maestro João Carlos Martins, um pianista fabuloso. E esse pianista fabuloso que ninguém conhecia, só as pessoas que entendiam de piano. E ele, especialista em bar, só aquele grupo que conhecia 2 lesões na mão que ele teve durante a história de vida, fez ele cair na real. Imagine um pianista não poder mais usar as mãos. Hoje ele toca piano com um dedo e o mundo inteiro ovaciona, aplaude. Isto, e ele tornou a vida dele disponível para ensinar essa transformação do pensamento. Eu não preciso ter na minha vida algo de ruim que aconteça para tentar criar uma transformação na vida. Como eu sempre venho insistindo, basta você dar bom dia para alguém. Então você poder passar para as pessoas isso que está contido no teu coração, já vale muito bem dessa disponibilidade. Você estava falando de Jesus, uma vez eu participei de um retiro e num determinado momento a Luísa, que eu comentei agora, ela foi lavar meus pés. E aquilo mexeu muito comigo. Era ela chorando, eu chorando, era o final do momento do retiro, 3 dias sem falar. Era proibido falar, hein? Não podia falar. Então, o que eu fazia? Escrevia sem parar. Mas, enfim, né? Quando a gente está disponível, eu lembrei disso porque quando você falou de Jesus e falando sobre ser disponível para alguém, ter disponibilidade para alguém, muitas vezes é da gente servir ao outro. É a gente oferecer o nosso melhor. Muitas vezes a gente colocar aquela intencionalidade que a gente falou tanto ontem, mas numa ação de tornar o dia daquela outra pessoa melhor. Então, quando a gente coloca isso como um serviço, a gente também fica grande, porque oferecer um serviço, uma ajuda, um carinho para alguém é algo muito legal. O Marcelo Mendes, ele mandou pra gente um trechinho de uma crônica dele que fala que o servir é alegria que não pode ser roubada. É como um bom combate entre o nosso ego e o nosso amor ao próximo. Eu adorei combate, isso. Né? Impressionante bom combate. É impressionante como o bom combate é importante. Você pode também ter exemplos em diversos filmes para se inspirar. Nós assistimos há pouco tempo um filme chamado Adoráveis Mulheres, na qual uma família de 4 irmãs e uma mãe que estavam longe do marido, que o marido foi para a Guerra Civil Norte-Americana, e elas tiveram que lutar muito, mas com um nível de disponibilidade entre elas assombroso, maravilhoso, e a disponibilidade para ajudar aquela comunidade a aprender a ler, aprender a crescer, aprender a aprender. Tem outro filme também extraordinário, uma criança com defeito de face, e veja a luta dos pais na disponibilidade com relação àquele filho e todo o tormento que aquela criança teve que passar pela lesão grave física que ele tinha. Quer mais um? Olha o De Lorenzo. Assistam esses filmes, são fabulosos. Olha o De Lorenzo, na qual os pais, principalmente o pai, estudou demais, acima dos médicos, passando sobre a arrogância da ciência, e conseguiu encontrar uma solução para uma doença grave e rara que estava lesando e destruindo toda a vida do filho. Então, existe muita história, tem muita gente tentando inspirar para mostrar que disponibilidade está em cada um de nós, porque essas são histórias reais, são filmes feitos a partir de pessoas que lutaram pelo que acreditavam. Então vamos trazer para uma história bem real. Tem o Lorenzo da Letícia Fanini, que já foi nossa entrevistada e que também tem alguns probleminhas. E a Letícia virou a Leoa Amor, disponível. Com o projeto de Todos pelo Lorenzo, né? Fazendo com que um aplicativo onde todos ganham no serviço e na prestação de serviço e de tudo que envolve a ajuda para as crianças com algum tipo de deficiência,
possam ser atendidos com um percentual daquele valor que a gente acaba depositando no serviço que a gente compra. A gente já está encerrando o programa de hoje, acabou o nosso tempo, Jaci. Antes que você termine, então, a última frase, porque é muito importante, inclusive para todos os Lourenços do mundo. Deus não disse que seria fácil, mas disse que valeria a pena. Olha, tcharam! É bem isso mesmo. Gente, o programa hoje estava incrível. Disponibilidade é muito importante para você enxergar no outro a si mesmo, assim como Jesus também falou para a gente e deixou como um legado para a gente. Enxerga o outro, seja mais humano, tenha bons pensamentos, que a gente se encontra amanhã e procura a gente nas redes sociais que sempre vai ter alguma inspiração para você. Beijo, até amanhã.